Olá, bom dia. Hoje vamos fazer uma demonstração rápida das funcionalidades do módulo Projetos no Primavera V10 para ficarem com a ideia de como podem utilizá-lo para controlar os custos e proveitos nos vossos projetos ou obras. Já estou aqui no módulo Projetos e Serviços, que tem aqui um conjunto simples de opções. Vamos começar aqui por ver a ficha de projeto, que é o local onde podem criar ou alterar a informação do vosso projeto. Vou ilustrar aqui com um projeto que já tenho criado, portanto, ao criarem um projeto, podem atribuir um código, uma descrição, podem indicar a entidade a que ele está associado, um local de execução, um responsável dentro ou não da vossa organização, por exemplo, pode ser um funcionário que seja o diretor do projeto ou da obra, pode ser um vendedor ou pode ser mesmo uma entidade externa. Podem indicar uma previsão de data inicial e final do vosso projeto. Podem também indicar as condições de faturação que serão sugeridas, por exemplo, quando lançarem uma fatura de venda, qual é a condição de pagamento, o modo de pagamento. Podem inclusive definir se o projeto vai ser faturado em prestações que já estão acordadas com o vosso cliente e quais são as datas e os valores respectivos a essas prestações. Na área de anexos, podem associar documentos que estejam relacionados com este projeto, o caderno de encargos, a proposta, o gráfico Gantt, o planeamento ou outros. E, como sempre, podem criar novos campos, atributos para informação específica que a vossa empresa precisa de controlar. Por exemplo, eu criei aqui 2 campos associados à retenção de garantia de qualidade. Isto é então a ficha de projeto. Depois de terem o projeto criado, vão poder usá-lo transversalmente em todos os módulos da vossa aplicação, nomeadamente cada vez que lançam um documento de venda, compra, conta corrente, vão poder indicar qual é que é o projeto a que está associado. E é também em função da classificação que esse documento tem que o valor aí lançado será considerado como um custo ou como um proveito. Por exemplo, no caso de uma fatura de venda, ela é um proveito. Aqui no separador de projetos, neste tipo de documentos, deverão classificar que ele vai ser contabilizado para projetos como um proveito. Isto é importante porque depois, quando forem analisar o monitor associado ao vosso projeto, onde mostram os custos e proveitos, apenas os documentos que têm uma classificação de projetos aparecerão aí. Portanto, isto é o caso de um documento de venda. Se for uma compra ou se for uma guia, por exemplo, de transporte de material que vai do armazém para a obra, aí deverão classificá-lo na definição do respectivo documento como um documento de consumo, para que ele apareça como um custo. Como estão a ver, existem aqui ainda outros tipos de documentos, neste caso é aqui designado de classes analíticas, nomeadamente estes documentos de orçamento de custos e de proveitos. Isto porque vocês podem querer fazer também um controlo orçamental do vosso projeto. E como podem fazer isto? Podem usar, por exemplo, um documento interno e criar um documento do tipo orçamento de custos, ou até utilizar a folha de projeto que normalmente já vem na aplicação, ou criar também um documento de orçamento de proveitos. A definição é idêntica à que foi mostrada para os documentos de compra e vendas, portanto, ao acederem à ficha deste documento, apenas têm que dizer, neste caso, que o tipo é o orçamento de custos. E eu já tenho aqui um orçamento lançado para o projeto que vos mostrei, portanto é um documento simples em que nas linhas há de ter então o projeto associado. Também lancei um orçamento de proveitos. Neste caso não estou a controlar
os proveitos em função daqueles itens, vou faturar apenas como serviços e, portanto, estou a assumir que é um item único com o valor total de serviços que espero faturar, mas vocês podem colocar também aqui matérias-primas e todo o tipo de artigos. Relativamente aos artigos, e como vamos já ver no monitor de negócio, é importante também terem em atenção a classificação do tipo de artigo, porque vos vai permitir organizar os custos e proveitos de acordo com esta classificação. Por exemplo, este auto, eu disse que é um tipo de artigo 0 e que a descrição é serviços de construção. Este, por acaso, é um tipo de artigo já de sistema, em que eu modifiquei a descrição, mas podem criar aqui tipos de artigos que façam sentido para a vossa área de negócio em particular. E agora vamos ver então como é que estes documentos classificados, a partir do momento em que têm lançamentos, são contabilizados nos projetos. Novamente, aqui em projetos e serviços, vou ao painel de projetos e para o projeto que nós estivemos a ver, vamos ver aqui custos e proveitos que já estejam lançados. Tenho aqui custos, portanto, a nível de custos, como disse, isto aqui é organizado pelo tipo de artigo. Neste caso, eu tinha lançado um orçamento que tinha custos de mão de obra e de matéria-prima. Este é o valor orçamentado. Tenho também já aqui alguns custos reais que têm a ver com fatura de compra que já se encontra lançada. Vocês podem carregar sobre um valor e ver aqui, carregando com o botão direito do rato e selecionando o drill down, quais são os documentos que estão a contribuir para este valor. E neste caso é o meu documento de orçamento de custos e estes são os valores que estão a ser contabilizados. Já do lado dos custos reais, portanto, se eu fizer drill down, vou neste caso ver uma fatura de compra que lancei, está caracterizada aqui com estes artigos. A nível de proveitos, vocês vão ver também o que foi orçamentado. Neste caso, tenho apenas o orçamentado do auto e ainda não houve faturação, portanto, não existe ainda aqui valor. A rentabilidade, por seu lado, vai-vos mostrar a diferença entre os custos e proveitos, a efetiva e a prevista, que está relacionada com os valores que foram orçamentados. Vamos ainda ver aqui rapidamente como podem utilizar a opção de faturação, por exemplo, para faturarem o vosso projeto. Eu, neste caso, o meu projeto, eu defini que ele tinha uma faturação por prestações e vamos mostrar-vos como é que isso pode ser feito aqui. Por omissão, ele está-me a sugerir baseado no orçamento de proveitos, que neste caso só tem aquele valor orçamentado, mas como eu defini então as prestações, vou dizer que quero faturar por prestações, vou atualizar e estão aqui as prestações que eu defini. Tenho agora que dizer que quero que seja gerada uma fatura e aqui vou dizer qual é que é o artigo para o qual quero faturar. Neste caso vou selecionar o mesmo artigo para o qual orçamentei o proveito, o auto, e vou confirmar aqui a primeira prestação. Poderia confirmar também outras. Ao faturar, ele vai-me gerar uma fatura com o valor que aqui coloquei. Esta fatura fica automaticamente com o projeto associado na linha e por isso quando eu for ao painel projeto também me vai aparecer automaticamente nos proveitos. Cá está, vamos gravar e depois vamos rapidamente ao painel projeto para ver que já temos ali o proveito. Tenho aqui um erro. Neste caso, não me interessa, não estamos a analisar a ligação à contabilidade, vamos avançar para podermos ver o proveito do projeto. E então, se formos ao painel
de projeto novamente, vamos selecionar o nosso projeto e vamos aos proveitos. Já vai aparecer aqui do lado dos proveitos um valor real, que é o valor que foi lançado através da nossa fatura. Rapidamente ver aqui que tem aqui um conjunto de mapas de resumo sobre a rentabilidade do vosso projeto. Por exemplo, vamos tirar aqui o mapa de resumo de projetos. Ao imprimir, vocês veem aqui alguma informação. Podem também ver a informação detalhada com os artigos, portanto tem aqui os custos previstos e os custos efetivos e a mesma coisa a nível de proveitos para que possam analisar os resultados. Podem também analisar a nível de detalhe e aí isto vai-nos mostrar os valores, mas com a lista de todos os artigos que estão previstos dentro do projeto. Dizer-vos que estes mapas também podem facilmente ser duplicados e alterados para incluir informação específica que vocês necessitem. Isto foi uma demonstração rápida, a dizer-vos que depois em todo o lado da aplicação, vendas, compras, contas correntes, vocês podem também fazer as explorações tendo como filtro o vosso projeto, por exemplo, ver os pendentes apenas de um projeto, ou ver as compras ou as encomendas efetuadas apenas para um projeto. E se quiserem saber mais alguma informação, podem contactar-nos, estamos disponíveis para ajudar.